Bom, gente, This call is now being recorded. ótimo, gravando. Bom, gente, primeiramente, gostaria de dar uma boa noite aí a todas, todos. Para quem não me conhece, me chamo Eduardo Molina e tive a honra também, o privilégio de me conectar com o André Mendes através de um grupo no WhatsApp, né? Assim, muito interessante, né? A gente, às vezes, assim, é pego de surpresa, né? Eu, pelo menos, nunca imaginei que o WhatsApp fosse me trazer tantas conexões poderosas, né? E uma dessas aí é o André Mendes, né? Ele participa de um grupo, né, chamado do Zero ao Bilhão, que eu também participo. É um grupo voltado aí para empreendedorismo, né, finanças, networking, e a gente teve aí o prazer de se conectar aí, o André Mendes, eu ouço, tá, André? Os seus áudios que você posta lá, né, muito interessante mesmo, e foi quando surgiu essa oportunidade de ele me convidar, né, para compartilhar um pouco de experiência, tá, gente? Assim, eu não sou nenhum doutorado em gestão financeira, mas, assim, eu estou desde 2016 nessa jornada e muita coisa eu já enfrentei, de negócios que quebraram, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre tenta compartilhar é o caminho sem as dificuldades. Lógico que tem pessoas que são teimosas, muitas não acreditam, né, que a gente está tentando ajudá-las a não andar por caminhos tortuosos, né? Mas, infelizmente, né, a vida é assim mesmo. Tem muitas pessoas que elas, acho que por causa de alguns traumas, elas não acreditam nas pessoas, né? Eu era uma pessoa assim, eu era uma pessoa que não confiava nas pessoas, né? E eu apanhei muito por isso, né? E uma coisa que, inclusive, assim, pelo fato de eu ser uma pessoa muito fervorosa, né? E independente de religião, eu tenho uma crença muito inabalável, né? Que me fez persistir, né, nos meus momentos de tropeço, né? E quando a gente fala de situação financeira, eu acho que é um assunto que envolve, acho que 99,9% das pessoas no mundo, né? E foi uma busca que eu comecei. Por que eu comecei, né? Só para me apresentar um pouco mais, né? Eu sou servidor público, né? Eu sou assalariado. E exatamente por este motivo que eu tomei a decisão de começar a, a estudar mais sobre esse assunto, né? Que é o quê? Que é sobre finanças. Por quê? Porque eu, como assalariado, eu tenho o meu valor, né, financeiro fixo. E não sei se acontece na vida de vocês aí, da Edna, da Luzia, do André, mas quando você tem um ganho fixo, você percebe que esse ganho fixo cada vez desvaloriza mais, né? Não sei se acontece na vida de vocês, mas, por exemplo, aqui em casa, né, há alguns anos atrás, né, alguns meses atrás, quando a gente fazia uma feira aí de 200, R$ 100, a gente trazia quase um carrinho cheio. Hoje, com R$ 50, tu não compra mais nada, né? E esse meu incômodo de sempre ter que ficar diminuindo a minha qualidade de vida, por quê? Porque as coisas aumentavam, meus ganhos fixos não aumentavam. Então, quer dizer, você tem que começar a diminuir sua qualidade de vida, tem que começar a comprar as coisas mais baratas. Geralmente, as coisas mais baratas não têm uma qualidade muito boa, né? Assim, não sei se vocês estão me entendendo, tá, Edna, Luzia, não sei se vocês estão me entendendo, mas geralmente é assim. Então, isso daí me surgiu um incômodo, né? Eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí foi quando eu comecei a me conectar, né, com pessoas, com empresários, comecei a participar de eventos, alguns até eu investi mesmo, né, financeiramente falando, para me conectar com esse tipo de pessoa e para buscar informação.
E aí foi quando eu, desde 2016 para cá, né, eu resolvi criar, digamos assim, como se fosse um treinamento de tudo que eu acumulei, né? Lógico, como eu falei para o André aqui, estou falando para vocês, eu não sou formado, não sou doutorado em economia, mas o que eu vou compartilhar aqui, eu já compartilhei com outras pessoas e essas outras pessoas já estão tendo resultados aí de 600, 1.000, 1.200, praticamente 2.000 de renda extra com esse conhecimento. Então, assim, o André me convidou, ele até falou, Eduardo, você tem como fazer isso? Eu falei, não, eu faço isso. Como assim, Eduardo? Você oferece conhecimento? Eu falei, sim, eu ofereço conhecimento para as pessoas. Por quê? Porque eu entendi uma coisa, tá? Quando você fala de dinheiro, tá, André, Edna, Luzia, quando você fala de dinheiro, você tem dois campos, tá? Você tem o conhecimento e você tem ferramentas. Por exemplo, vamos comparar a vida de um artesão, tá? Um artesão, só com conhecimento de artesanato, se ele não tiver ferramentas específicas para fazer o artesanato dele, ele pode ser o artesão com maior conhecimento do mundo. Ele não vai conseguir ganhar dinheiro. Da mesma forma, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de artesanato, ele pode ter as melhores ferramentas de artesão na mão dele. Se ele não tiver esse conhecimento, aquelas ferramentas, mesmo sendo as melhores ferramentas para fazer artesanato, ele não vai conseguir extrair nada. Ele não vai conseguir também ganhar dinheiro. Então, eu percebi que no mundo das finanças, você precisa de duas coisas. Você precisa associar conhecimento e você precisa associar alguma ferramenta, tá? E isso eu percebi. Por quê? Porque aí fora as pessoas elas oferecem muito conhecimento, 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 quilos de conhecimento. O YouTube, a internet, toneladas de conhecimento. Só que quando eles não oferecem as ferramentas, então assim, não adianta. Não adianta você ter muito conhecimento se você não tiver a ferramenta para poder aplicar o que você aprendeu, tá? Então, vou compartilhar aqui, tá? Não vai ser uma aula demorada, tá? Vai ser uma experiência que eu vou estar trocando aqui. Boa noite, Júlio. Então, sobre esse assunto, né? O dinheiro é emocional. Como assim, Eduardo? O dinheiro é emocional? É uma coisa que eu demorei para entender, mas aquilo que você tem na sua conta corrente, né? Ele é fruto das suas emoções, tá? O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você consegue manter na sua conta, ele é gerado por causa das emoções que você construiu, tá? Que você construiu, tá? Então, só pegando aqui, cadê? Ai, perdi aqui. Espera aí, só um momentinho que eu perdi aqui a apresentação. Espera aí, rapidinho. Deixa eu só perdi aqui, espera aí. Vou só parar de partilhar aqui, deixa eu partilhar de novo. Espera aí, só um momento. Porque caiu. Caiu, espera aí. Meu Deus, deixa eu ver, perdi. Deixa eu ver, a tela inteira. Uma janela. Aqui. Agora sim. Tá, vamos lá. Bom, o dinheiro é emocional exatamente por causa disso. Né? Tudo que a gente ganha financeiramente, que a gente constrói, é fruto de nossas emoções. Né? E uma frase que eu quero compartilhar com vocês, não sei se vocês tiveram já acesso a um conhecimento oferecido por esse senhor, chamado Warren Buffett. Warren Buffett nada mais é do que a quinta pessoa mais rica do planeta. É um velho, só que é um velho que ele está entre os 5 mais poderosos
do mundo, financeiramente falando, né? Ele falou uma frase que eu carrego desde quando eu tinha acesso a ela, em 2016. Fala assim: se você não pode controlar suas emoções, você não pode controlar seu dinheiro, tá? Então, assim, se a quinta pessoa mais rica do planeta, ela falou isso, ela teve um motivo muito forte para falar. Na época, quando eu recebi essa frase, né, de um seminário que eu participei, eu achei meio assim, meio sem sentido. Falei, cara, como assim? Se eu não consigo controlar minhas emoções, eu não consigo controlar meu dinheiro, a minha mente era muito limitada, né? Eu tinha a mentalidade, né, de empregado. Uma coisa que a gente tem que tentar sempre desconstruir é uma mentalidade de empregado. O que é a mentalidade de empregado? É aquela que sempre pensa de forma pequena, de forma limitada. Tá? Tem problema? Não, não tem problema você ter essa mentalidade. Mas também você não pode exigir mais e não pode exigir muito de você, né? Se você aceita esse tipo de mentalidade. Então, quando eu vi essa frase, eu vi ela totalmente sem sentido na minha vida. Eu falei, cara, isso é besteira. Isso é besteira. Tá? Eu não vou levar a sério o que esse cara está falando, mesmo ele sendo o quinto homem mais rico do mundo. Né? Quem sou eu? Eu falei que o cara estava falando era uma besteira. Mas, enfim, eu continuei seguindo a minha vida. Né? E, a partir de agora, eu vou compartilhar aqui algumas informações. E, assim, eu sei que a Luzia está dirigindo, tá? Mas, se vocês tiverem disponibilidade, eu gostaria que vocês fizessem algumas anotações para vocês começarem a construir uma jornada financeira a partir de hoje, tá? Uma jornada financeira. A jornada financeira de cada um que está nesse evento, ela vai mudar, assim como a minha mudou há alguns anos atrás, né? Por quê? Porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade, ou como o pessoal fala, nosso mindset, né? A gente precisa tirar a nossa mentalidade da escassez e levá-la para a prosperidade. E isso daí é totalmente possível. Qualquer pessoa, a partir do momento que ela se permita, ela tem que se permitir, ela consegue sair de uma mentalidade limitada de escassez para uma mentalidade de prosperidade. Por quê? Porque aí é que você começa a ganhar dinheiro, tá? Eu falo isso por experiência própria. Por quê? Alguns anos atrás, eu percebi, né, com alguns materiais que eu tenho, que quando você está precisando de dinheiro, né, eu vou fazer até uma dinâmica aqui, tá? Quem quiser responder, quando você está precisando de dinheiro, assim, tipo, você passou por uma situação difícil, você está numa situação delicada e você está precisando de dinheiro ainda essa semana. Eu queria saber uma pergunta de vocês, falando essa dinâmica. O que vocês fazem na mente de vocês quando vocês estão precisando de dinheiro, por exemplo, para essa semana? Qual é a primeira atitude, a primeira iniciativa que vem na mente de vocês quando você fala, gente, eu preciso de dinheiro de forma honesta? Qual é a primeira iniciativa? O que vocês pensam? O que eu vou fazer? Fala aí alguém aí. Posso falar. Eu peço adiantamento do meu bônus. Eu ganho comissão, né? Tenho salário fixo, comissão e bônus. A primeira coisa que eu penso é pedir adiantamento da minha comissão ou bônus, para não recorrer a bancos e terceiros. Excelente, obrigado, Luiz. Alguém queria entrar na dinâmica aí, André, Júlio? Eu entro no cheque especial, infelizmente. Essa daí é o que a maioria também faz, viu, André? Não se preocupa, tá? Tá, vamos lá. O que
As pessoas de mentalidade de prosperidade, de forma inconsciente, elas fazem, né? Mesmo sem saber. Elas pegam algo para vender, né? Por exemplo, eu passei por uma situação na minha vida que no dia 15 de um determinado mês, eu estava precisando de dinheiro e quando eu fui pegar o extrato da minha conta, e eu tenho um salário fixo, a minha conta estava 0,00 reais no 15º dia do mês, né? E eu falei assim, caramba, agora eu tô enrolado. E aí, o que eu preciso fazer? Na hora, eu falei assim, eu tenho que vender alguma coisa. Eu tenho que ver o que eu tenho aqui em casa que eu não estou precisando com muita urgência e eu preciso pegar esse material e eu tenho que vender. E foi exatamente isso que eu fiz, né? E aí, o que acontece? Eu peguei ventilador, ferro de passar, naquela época, né? Eu estava realmente muito, assim, preocupado, né, com tudo. Então, eu comecei a catar um monte de coisas. E anunciei no OLX, né? E incrível que pareça, o OLX é uma excelente ferramenta de fazer dinheiro. Em 2 dias, eu consegui acumular uma parte do dinheiro que eu estava precisando, né? Então, eu falei assim, cara, essa é a mudança que a gente precisa ter de mentalidade. Por quê? Porque a primeira coisa que, quando a gente começa, né, é como o André falou, é tentar partir para o banco, falando, lá tem o dinheiro. Só que, gente, isso não é verdade. O dinheiro, ele se encontra na mão das pessoas, tá? Isso é um processo de enriquecimento. Como é que é um processo de enriquecimento? É você oferecer algo para as pessoas e, em troca, elas te monetizarem por isso, entendeu? Por quê? Não é o banco que tem dinheiro. Quando ele empresta dinheiro para a gente, o que ele está fazendo? Ele está pegando dinheiro de outra pessoa que está lá no banco e passando para você. Entendeu? É a mesma coisa quando você tem um dinheiro, o seu, na tua conta corrente, não pensa que o teu dinheiro está lá paradinho. Ele não está parado. Entendeu? O banco, ele pega o dinheiro de todo mundo que está lá na conta corrente e ele começa a emprestar. Ele começa a emprestar para outros bancos, começa a emprestar para empresário, ele começa a fazer aquele dinheiro girar. Porque ele entendeu que o que faz as pessoas ganharem dinheiro é botar o dinheiro na mão das pessoas. Isso daí é um princípio básico de economia. A economia só gira quando o dinheiro vai para as pessoas. Ela não fica parada no banco. Quando o dinheiro começa a girar, entendeu? Então, um dos fatores de enriquecimento que eu aprendi é você o quê? É você buscar, não nos bancos, é você buscar nas pessoas algo que você possa oferecer para tentar tratar algum problema que essa pessoa esteja passando. E aí, com isso, você fazer essa troca, né? Por exemplo, o meu ventilador eu vendi possivelmente uma pessoa que não tinha ventilador e estava passando calor, entendeu? Então, assim, o meu ventilador resolveu o problema da pessoa. Em contrapartida, ela me deu dinheiro por isso. Então, essa é uma mudança de mentalidade que a gente tem que fazer, tá? Então, para você ganhar dinheiro, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque existem muitas pessoas que ganham aí 5, 10, 15, 20 mil e vivem em dívidas. Eu tenho vários exemplos de pessoas, amigos meus, que ganham lá 30 mil por mês como servidor público e deve mais de 100 mil por mês. Entendeu? Então, assim, não é a quantidade de dinheiro na tua mão que faz a diferença. É a sua mentalidade. Então, tudo relacionado a dinheiro precisa começar na nossa mentalidade. A gente precisa, como essa imagem está mostrando, fazer essa mudança, esse changing de mindset, tá? E aí eu vou compartilhar como é que eu aprendi a fazer essa mudança, tá? Lógico, vai da decisão de cada um de vocês. É como o André, ele me ofereceu essa oportunidade. Como eu disse, eu não sou o dono de toda a sabedoria, mas o pouco que eu compartilho com as pessoas, eu estou vendo o resultado, então eu acho que vale a pena que eu compartilhe aqui também. Tá? Então, vamos lá.
Como é que a gente faz para fazer essa mudança, tá? Primeiramente, a gente tem que criar o hábito da leitura. Hábito de leitura. Eu falo isso porque eu não gostava de ler. Não gostava, André não gostava, gente, não gostava de ler. Até que um seminarista, né, ele chegou para mim, né, eu tive a oportunidade de falar com esse seminarista, e ele falou assim, Eduardo, você quer começar a prosperar? Eu falei, quero. Aí eu falei, então você vai ter que começar a ler. Ele falou, mas eu não gosto de ler. E ele falou assim, se eu te disser que com os livros que você começar a ler, em um determinado momento da sua vida, você vai começar a ganhar 2, 3, 4 mil a mais dos seus ganhos. Você começa a ler? Eu falei, tenho que começar a ler. Então, assim, a minha necessidade me impôs isso. Né? A minha necessidade me fez construir esse hábito, né? Que é o hábito da leitura. E eu falo, gente, é transformador o hábito da leitura. Se vocês ainda não têm esse hábito, tá? Vocês precisam construir, tá? E é um hábito. O que é um hábito? É algo que, no início, você vai falhar. Mas se você persistir, você tiver disciplina, esse processo, esse hábito, ele vai se tornar algo natural, como, por exemplo, escovar os dentes, né? Escovar os dentes hoje é uma coisa natural na vida das pessoas, né? Ela não tem aquela obrigação, aquele incômodo. Eu tenho que escovar os dentes. Não, é uma coisa natural. Por quê? Porque passou por um processo lá na infância, que lá naquela época era incômodo. Não, vou ter que escovar o dente, mãe. Não, sabe? Então, a gente passou por esse processo de incômodo, hoje é uma coisa mais natural. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Criar o hábito da leitura. Eduardo, então beleza, eu leio muito Harry Potter. Não é Harry Potter que tem que ler. Assim, para quem lê Harry Potter, tá nada contra, tá bom? Eu nunca li. Eu nunca li Harry Potter, tá? Mas não é Harry Potter, não é revista Caras, não é esse tipo de material. Assim, também, para quem lê revista Caras, nada contra, tá, gente? Por favor. Mas, assim, esse material, tá? Para finanças, não serve, tá bom? Assim, se quiser assistir, ver Caras, ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, não tem problema nenhum. Mas, assim, focando na parte de investimentos, na parte de gestão financeira, eu vou compartilhar aqui o livro que transformou a minha mentalidade, tá? O livro, eu falo, esse é um livro milionário, e ele não custa muito. O preço dele deve ser o quê? Uns R$ 30. Mas o valor dele é de milhões. Tá? O valor dele é de milhões. Graças ao conhecimento desse livro, hoje, eu e minha esposa temos várias reservas financeiras além dos meus ganhos fixos. E eu não tinha nada. Eu só dependia do meu salário, né? E só. Hoje a gente tem investimentos em dólar, hoje a gente tem investimentos em criptomoedas, e assim, não foi por causa do dinheiro, mas foi por causa dessa mentalidade. Foi por causa desse livro, tá? Qual é esse livro? Peraí, deixa eu passar aqui, que agora eu vou passar. É esse aí, ó. Se vocês nunca leram esse livro, vocês precisam ler, tá? Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, tá? Esse livro, eu falo, ele transformou a minha mentalidade, tá? Acena aí, quem tá, ou então escreve aí no chat. Quem já leu esse livro, pode falar também no áudio. Todo mundo já leu esse livro? Opa, olha o André ali. Eita, o André ali com o livrão. Não, Luísa. Edna já chegou a ler. Ainda não, né? Porque agora eu vou ler, né? Depois dessa dica, né? Então, esse livro aí, ele é um livro pequeno. Eu não li todo, mas é muito bom. Eu não li todo ainda, não terminei ele, mas ele é muito bom. Então, assim, eu recomendo. Tem pelo YouTube também, dá para escutar audiobook dele também. Isso. É isso que eu queria até mencionar aqui. Por quê? A minha primeira experiência com o livro foi lendo, tá? Foi lendo.
Mas, assim, foi super envolvente, foi super interessante. Mas aqui para vocês, eu não sei se o André me permitir, eu vou disponibilizar o áudio do livro, que eu achei entre vários áudios, né? Porque tem vários áudios do livro Segredos da Mente Milionária no YouTube. Tem um que demora 3 horas, tem um que demora 6, tem um que demora 1 hora, tem um que demora 40 minutos. Então, assim, eu cheguei a ouvir, né, vários desses áudios, books desse livro, e aí eu fui e coloquei um no meu canal no YouTube, depois eu vou gerar o link para você, tá, André? Para você compartilhar. Por quê? Porque aí que está o grande segredo que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Leiam esse livro, tá? Luísa, leia o livro, adquira ele, leia, mas como atividade aqui para essa aula, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir o áudio desse livro, tá? Ouvir. Só que ao mesmo tempo que vocês vão ouvir, vocês vão estar com o seu caderno de anotações do lado. E, ó, coloque esse caderno somente para a sua jornada financeira, tá? Não é um caderno que você vai anotar receita de cozinha, que você vai usar também ele para fazer essas anotações, tá? Esquece. É um livro, você vai separar uma agenda, um livro-ata, um caderno, somente para a jornada financeira que vocês vão construir. Eu tenho um livro, cadê? O meu está até aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. O meu está até aqui, ó. Ele é um pouquinho grossinho, é um livro mesmo, né? Que eu tenho, né? As páginazinhas grandões. Então, assim, isso aqui é um livro de ata, né? É um livro de ata um pouco grossinho, mas assim, eu tenho ele aqui, mas não tem problema. Pode ser um caderno mesmo, mas o que acontece? Ele tem que ser específico e tem que ser somente para falar sobre finanças. Tá? Jornada financeira, cara. É um processo. Então, vamos lá. Como é que eu comecei a fazer? Primeiro, peguei esse áudio desse livro, Segredos da Mente Milionária. E aí, se eu não me engano, esse áudio tem mais ou menos 1h40, tá, gente? E aí, no áudio desse livro, né? No áudio desse livro, vocês vão fazer a seguinte coisa, tentar aí, ó. Vocês vão ler esse livro, ou ler, ou ouvir, né? No caso de ler, tá? Eu coloco uma meta de leitura, não somente para esse livro, tá, gente? Para qualquer livro que eu for ler, eu não leio por tempo, tá? Eu não leio por tempo. Pegar 20 minutos de leitura, não. Ler por tempo, assim, na minha concepção, você acaba perdendo tempo e não absorvendo o tanto que você precisa do livro. Então, quando você... isso daí foi um palestrante que me ensinou também, de você, quando você for ler um livro, você colocar meta de páginas, tá? Mínima e máxima, tá? Por quê? Porque a nossa vida, a gente tem uma vida, além da nossa jornada financeira, a gente vai ter a nossa vida tradicional. Então, assim, muito corrida até. Mas a gente precisa também ter um propósito, né? E quando a gente coloca meta, a gente consegue, digamos assim, associar. Então, esse palestrante, né, ele me passou, e eu estou duplicando aqui para vocês, de quando você for ler um livro, você ter uma meta diária mínima e máxima. Mínima de 2 páginas, máxima de 10 páginas. Mas, assim, vocês podem chegar e falar para mim assim, Eduardo, nossa, esse livro está tão bom que eu já passei das 10 páginas aqui e eu quero ler mais. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque, como eu falei no início da aula, você lendo está adquirindo conhecimento. Quando você acaba de ler, você tem que colocar o conhecimento em prática. Entendeu? Então, não adianta você ler um livro inteiro, eu quero ler 20 páginas. E o tempo para você colocar isso em prática? Você tá direcionando um tempo para isso? Junto com a sua vida tradicional, de dono de casa, de dona de lar, de mãe, eu não sei da vida de vocês, mas vocês têm uma vida, né? Então, assim, vocês estão direcionando um tempo para aplicar o que vocês estão aprendendo? Isso é super necessário. Então, quando você coloca uma meta de leitura, isso daí te faz organizar o seu tempo. Beleza, acabou as 10 páginas, fechou,
Beleza, como é que eu vou aplicar isso que eu aprendi? E isso durante o seu dia, fazendo comida, cuidando de filhos, de cachorro, não sei o quê, e você lá construindo a sua mentalidade enquanto a sua vida continua. Entendeu? Então, primeira dica para ler, né? No caso, ler o livro, tá? Segunda dica. E aí, essa daí você. Oi. Desculpa te interromper, mas eu quero fazer uma pergunta. Oi. Assim, olha, eu tenho o hábito de ler muita coisa e acabo não absorvendo muitas coisas. Digamos assim, se eu for ler, tipo, 3 páginas de um livro, 3 páginas de outro, não, isso eu não devo fazer também. Tipo, ler coisas diferentes durante o dia. Porque eu passo o dia todo, se eu não estou lendo alguma coisa, eu estou ouvindo alguma coisa. Como eu cheguei a comentar aqui. Eu já cheguei a ler 2 livros diferentes ao mesmo tempo. Tá? Eu me lembro que, na época, eu estava lendo o livro Quem Pensa Enriquece e Atitude Mental Positiva, são livros também que eu indico para vocês. Tá? Eu quis experimentar isso, né, que eu nunca vivi. Né? Eu trabalho muito com experiências, tá, gente? O que eu estou compartilhando com vocês aqui não é nada de teórico, é tudo que eu já vivi. Então, assim, uma vez eu quis criar essa experiência de ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu não consegui, né? Eu não consegui, tá? Mas, assim, eu acho também que a gente precisa ter, digamos assim, um foco, né? Por exemplo, eu quero, por exemplo, esse livro, do livro O Segredos da Mente Milionária, se eu não me engano, ele tem 250 páginas. Se você conseguir ler 10 páginas por dia, em menos de um mês tu matou o livro, entendeu? Assim, ó, é rápido. É rápido. Em menos de um mês você matar um livro, caramba, top demais. Lógico, tem os caras que eu já ouvi uma vez, um cara falando, caramba, eu já li um livro de 200 páginas em 5 dias. Só que, será que ele absorveu toda a estrutura, 176 páginas, obrigado, André. Será que ele absorveu toda a estrutura do livro? Por quê? Porque leitura de livro é que nem estudar, né? Você tem que ter técnica para estudar. Você vai fazer uma prova, não pense que só estudar vai resolver. Tanto que os cursinhos preparatórios aí, o que eles ensinam? Eles não ensinam você a estudar. Eles ensinam técnicas para você fazer provas. Entendeu? Eles ensinam técnicas. Estudar, você vai estudar em casa. Mas lá no cursinho, eles ensinam técnica. Então, tudo na vida é técnica. O que eu estou compartilhando com vocês aqui é uma técnica para vocês otimizarem o tempo e tornar esse tempo produtivo. Esse tempo produtivo. Tá? Então, vamos lá. Agora, esse segundo passo aqui, tá, gente? Esse daí vocês podem aplicar tanto lendo o livro, quanto ouvindo o áudio, tá? O que acontece? Falando para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o livro, dentro desse livro, o autor, ele colocou os chamados arquivos da riqueza, tá, gente? E esses arquivos da riqueza é que são a chave da prosperidade. Eu falo, esses arquivos são a chave da prosperidade. Então, o que acontece? O autor, ele, de uma forma muito perfeita, ele fala sobre o título, né, o trecho do capítulo lá, Arquivo da Riqueza número 1. As pessoas de mente pobre fazem isso, as pessoas de mente rica fazem isso. É exatamente isso que ele coloca, tá, Luiz? As pessoas pobres fazem isso, as pessoas ricas fazem isso. E aí ele pega um capítulo e fala sobre aquela frase, né, do arquivo da riqueza. Então, o que eu peço que vocês façam? Que vocês anotem os arquivos da riqueza. Por exemplo, na hora que o locutor fala assim, arquivo 1, as pessoas ricas fazem isso, as pessoas pobres fazem isso. Você vai pegar no caderno e vai anotar. Arquivo da riqueza 1. Pessoas ricas fazem isso. Pessoas pobres fazem isso. Acabou. Aí você vai ouvir para entender. Beleza? Aí, durante o livro, ele vai falar, arquivo 2. As pessoas ricas fazem isso, as pessoas pobres fazem isso. E você vai anotar. Arquivo 2, pessoas ricas fazem isso.
Então, você vai anotar somente os arquivos. Por quê? Porque esses arquivos é o que a gente vai ter que colocar em prática. E eu vou te falar, são coisas que a gente faz ou deixa de fazer todos os dias. É impressionante. É impressionante. Tá? Eu li esse livro 2 vezes. A primeira vez eu não levei a sério o conteúdo do livro. Eu li por ler. Né? A segunda vez, eu li fazendo isso que o palestrante me ensinou, que eu estou compartilhando com vocês. Né? Anotando e colocando em prática, buscando colocar em prática aí o detalhe, buscando colocar em prática todos os arquivos da riqueza ao mesmo tempo, tá? Existem vários, né? A Edna já sabe, o André já sabe, tem vários arquivos da riqueza. Então, não adianta você, tipo assim, dentre esses vários, eu vou fazer só um, o 5, o 7. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Tem que fazer do 1 até ao último, tá? Do 1 ao último. Tem muitos arquivos que no início você vai se sentir incomodado. Eu falo, por experiência própria, eu passei por isso. Mas você precisa romper essa barreira, tá? E colocar em prática esses arquivos, que é o passo 3, tá? Que é o passo 3. Então, assim, gente, eu estou encerrando aqui, porque esse daqui é o primeiro passo que a gente precisa fazer, tá? Antes de efetivamente entender sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre gestão, né? Sobre cartão de crédito, sobre um monte de coisa relacionada a finanças, a primeira coisa que vocês precisam construir é uma mentalidade de prosperidade, baseado nisso aqui que eu aprendi e estou compartilhando com vocês, porque eu estou compartilhando com outras pessoas e as pessoas estão prosperando, graças a Deus sempre. Né? Aqui eu só sou um instrumento. Né? Eu sei que, independente de religião, tá, gente? Mas eu creio muito num Deus que ele me dá essa oportunidade e da mesma forma que ele ofereceu para as outras pessoas, eu também ofereço. Tá? Então, assim, isso daqui é o que eu coloco de primeiro exercício e que vocês façam aí, juntamente com o André, tá? O André é o cara top demais, e que vocês interajam, criem conexões, qualquer dúvidas aí que vocês tiverem, o André vai passar o meu WhatsApp, tá, André? Pode passar aí tranquilo, tá? A gente faz esse trabalho de consultoria também, né, com outras pessoas também, e sempre a gente focando primeiramente, né, no desenvolvimento da inteligência emocional, da criação da mentalidade. E aí, depois que a gente constrói essa base, aí a gente começa a partir para investimentos, ações, estratégias de negócios. Para quê? Para o dinheiro começar a se atrair por você. Por quê? Porque o dinheiro é como se fosse um gato. Por exemplo, quando você quer pegar o gato ele foge de você. Então, o que você tem que fazer para o gato vir? Você tem que colocar alguma coisa para ele vir devagarinho atrás de você, coloca um docinho, alguma coisinha. Então, é isso que a gente tem que fazer com o dinheiro, entendeu? Quanto mais a gente correr atrás do dinheiro, mais ele vai correr da gente. A gente tem que criar estratégias para atrair o dinheiro para a gente. Tá? Mas isso daí é um outro passo. Tá? O primeiro passo que vocês precisam fazer é fazer esse changing, né? Essa mudança, a mudança de mentalidade, ela é a principal. Por quê? Porque com essa mudança de mentalidade, vocês, por exemplo, Eduardo, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho só, sei lá, R$500, R$1.000, R$200, mas se você fizer essa mudança com R$200, você pode ter certeza que quando você tiver R$2.000, você vai conseguir acumular dinheiro que você não vai nem acreditar. E isso que muitas pessoas, elas subestimam, né? Tem muitas pessoas que falam assim, não, R$10 não é nada para mim. Gente, não façam isso, tá? Levando um trecho da Bíblia, porque eu também coloco muitos ensinamentos da Bíblia, existe uma parábola
que no final dessa parábola, né, Jesus falou que aquele que, em resumo, né, aquele que é fiel no pouco, somente aquele que é fiel no pouco, ele será posto sobre o muito, entendeu? Então, a gente nunca pode desmerecer o pouco, entendeu? Ah, R$ 10, R$ 5, R$ 20. Gente, isso daí é uma bênção. Se vocês forem fiéis no pouco, somente assim vocês serão colocados sobre o muito, tá? E nos investimentos, no mercado financeiro, vocês vão entender isso. Por quê? Porque o mercado financeiro, por incrível que pareça, não sei se vocês são investidores aí, não sei, Luísa, Edna, vocês já trabalham com investimentos? Não sei. Mas o investimento, o mercado financeiro, incrivelmente, é uma construção de riqueza de grão em grão. É incrível. No mercado financeiro tem muita gente que se desestimula a investir. Por quê? Porque no início você começa com centavos. E a pessoa fala assim, nossa, eu não acredito, como é que uma pessoa fica rica com centavos? Mas incrível, essa parábola funciona. Por quê? Você pode ter certeza que essa pessoa, quando ela estava recebendo centavos, ela foi fiel nesses centavos, e esses centavos foram gerando mais centavos, milhares, dezenas, milhões, bilhões, e a pessoa está onde está, porque ela foi fiel no pouco. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E gratidão, André. Que Deus abençoe demais vocês. Desculpem se eu falei alguma coisa aí e tal. Qualquer dúvida também, se vocês quiserem também falar. Beleza? Gratidão. Total. Que legal. Que aula incrível. Que aula incrível. Que aula incrível. Esse livro é realmente muito bom, tá? E gostei muito. Nossa. Fica à vontade, Eduardo, para passar algum contato seu, se tiver aí, enfim, Instagram, vou deixar você livre aí para falar alguma coisa, seu trabalho, alguma coisa assim. Fica à vontade aí para você falar também de você também. Então, além de servidor público, eu e minha esposa, né? Eu sou uma pessoa que eu admiro muito minha esposa, exatamente porque ela, pelo fato de ser autônoma, e quando você é autônomo, você vive em duas situações. Uma, que você gera a sua renda, não é? Quando você é autônomo, né? Você não recebe de ninguém a sua renda, você constrói a sua renda, né? Então, isso daí é um fator limitante, por quê? Por exemplo, o autônomo, isso daí é um outro treinamento que eu compartilho, mas fazendo um pequeno spoiler, né? O autônomo, ele faz parte de um quadrante financeiro que ele depende, literalmente, da saúde física dele, né? Então, assim, se um autônomo ele fica doente, ele para de ganhar dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu admiro muito minha esposa, porque ela é autônoma, ela passa por essas barreiras, mas um negócio que eu, assim, eu me encanto pela vida de autônomo, é que você, pelo fato de construir a sua renda, você determina o quanto você quer ganhar, né? Você determina o quanto que você quer ganhar. E depois que eu comecei a ter essa mentalidade, né, hoje eu não dependo mais do governo para reajustar o meu salário de servidor público, né? É uma coisa, assim, impressionante. Quem trabalha por comissão, a Luzia, né, falou que trabalha por comissão, ela sabe mais ou menos como é que é isso. Você conseguir variar os seus ganhos, né? Então, assim, é uma coisa que eu nunca vivi, tá, Luzia? Quando eu comecei a viver esse mundo, né, de comissões, de autônomo, eu fiquei muito apaixonado, tá? Eu já falo. Recomendo. É para qualquer um? É para qualquer um. Para qualquer um que tenha disciplina, para qualquer um que tenha atitude. E você não precisa nem ser uma pessoa muito, digamos assim, que fala com todo mundo. Não, tem muitas pessoas tímidas que trabalham nesse mundo autônomo que ganham muito bem, né? Você não precisa ser uma pessoa que fala, aquela pessoa fala pelos cotovelos, aquela ali deve ser uma excelente, deve ganhar muito dinheiro. Não, isso daí é um mito, né? Mas, assim, o fato de você ter essa parte, né,
variável nos teus ganhos, é uma coisa que, nossa, cada dia que passa eu sou mais encantado, porque é isso que faz a gente aqui em casa manter a nossa qualidade de vida, né? Por quê? Porque, poxa, várias vezes eu vou lá no mercado e vejo lá R$ 50 que não enche nem um cantinho do carrinho de compras. Eu fico pensando assim, eu falo, nossa, graças a Deus, eu não dependo somente de um ganho fixo, eu tenho um ganho variável, e esse ganho variável eu posso, com a minha saúde, que Deus me dá todos os dias, eu posso construir, entendeu? Então, assim, eu e minha esposa, a gente tem 3 negócios, né? Olha só que interessante, além do meu serviço público, né? Nós temos um negócio de cuidado de cachorro, né? De pet care, né? Cuidador de pet, né? Que é um negócio que a gente começou de forma muito amadora e eu moro aqui em Brasília, tá? Só lembrando, moro aqui em Brasília e essa oportunidade veio num momento assim que eu falo que foi de Deus, tá? E depois que eu comecei a mudar essa minha mentalidade, eu aprendi uma coisa também, tá, gente? Que Deus oferece todos os dias, Deus oferece oportunidades para a gente. Todos os dias. Só que a nossa mentalidade, ela, dependendo de como ela está, ela pode atrair ou ela pode afastar essas oportunidades. Entendeu? Então, por isso que é muito sério essa parte de mentalidade. É muito sério. Tá? Por quê? Porque hoje, com a mentalidade que eu e minha esposa construímos, a gente nunca teve isso. Entendeu? Essa mentalidade que a gente construiu com essas técnicas aqui que a gente compartilhou com vocês, essa mentalidade, hoje a gente vê oportunidade em tudo, né? Então, essa situação de cuidador de pet foi uma oportunidade que a gente viu e falou, por que não? Por que não? Né? E hoje, graças a Deus, a gente aprendeu aí, a gente tem agenda praticamente lotada, e graças a Deus a gente também tem um negócio de higienização de estofados, né? Esse daí também foi um momento bem interessante. A minha esposa, ela viu uma propaganda, minha esposa é top, tá, gente? Não é porque é minha esposa não, viu? Ela viu uma propaganda e ela falou assim para mim, Eduardo, quero fazer dinheiro com isso. Ela viu um aspirador lá que solta água e puxa ao mesmo tempo, e pai, não sei o que e tal. Ela falou, eu quero fazer dinheiro com isso. Aí eu falei, bora. Não sei como, mas não tem a frase, Deus proverá? Então é desse jeito, gente. Eu falei, eu não sei como, mas a gente faz. E aí, o que a gente fez? Um detalhe também, todos os nossos negócios que nós construímos aqui em casa, a gente começou sem dinheiro. Eduardo, para. Mentira. Não, é sério. A gente começou sem dinheiro, a gente começou com o uso do cartão de crédito. Né? O meu primeiro negócio, eu não tinha cartão de crédito, com o meu nome sujo, mas pelo fato da gente ter uma imagem, né, com as pessoas, a gente tem que ter sempre credibilidade com as pessoas. Uma pessoa de confiança, eu cheguei nela, né? Falei, olha, eu estou querendo fazer um negócio e eu preciso do teu cartão aí para comprar uns produtos tal. Isso lá em 2016. O cara falou, quanto é que é? Eu falei, R$ 2.000. Aí o cara, peraí, deixa eu ver se tem limite. Por sorte tinha. Aí o que aconteceu? Eu peguei esses R$ 2.000 e abri meu primeiro negócio. Parcelei em 10 vezes. 10 de 200. E eu falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, como é que eu vou fazer? Muito simples, trabalhando. Então eu comecei a trabalhar, comecei a criar estratégias, o negócio ele foi se pagando, então praticamente eu não tirei nenhum real do meu bolso. E a gente aprendeu isso, né? Então todos os nossos negócios que a gente construiu aqui em casa, a gente construiu sem dinheiro. Tem muita gente que não acredita, mas é verdade. Uma coisa que pode ajudar, cartão de crédito, tá? Outra coisa que pode ajudar, sei lá, amigos, até empréstimo. Tem um cara bilionário aí, não sei se vocês já ouviram falar, André, acho que talvez o André tenha ouvido falar, um bilionário, o maior, acho que é um dos maiores bilionários americanos, ou brasileiros. Se chama Flávio Augusto da Silva. Sim, né? sim. Ele pediu, para começar o primeiro negócio dele, uma escola de inglês. Ele pediu R$ 20.000 do cheque especial, o André falando de cheque especial,
Ele pediu 20 mil reais de cheque especial. E o pessoal estava chamando ele de maluco, falando assim, cara, como assim, cara? Como é que tu vai arrumar dinheiro para cobrir esse cheque especial? Aí ele falou a mesma coisa que eu estou falando para vocês. Eu não sei, mas eu vou trabalhar. E aí, hoje, ele é um dos homens, um dos brasileiros mais ricos do Brasil. Ele já foi dono de um time de futebol. Quem não conhece, pode anotar isso. Não sei se a Edna já ouviu falar, a Luzia, Janaína, Júlio. Se chama Flávio Augusto da Silva. Nome mais brasileiro que esse não tem. Flávio Augusto da Silva. Pode procurar a história desse cara, é uma história de referência. Ele é uma referência para mim, entendeu? E ele começou o primeiro negócio dele pedindo 20 mil do cheque especial. É isso, não. Oi? Ele é o primo rico. Se eu não me engano, ele é o primo rico, não é? Não. Esse daí é o Thiago Nigro. Thiago Nigro também tem uma história fantástica. Ele começou a vida dele como garçom. Incrível. Né? Então, assim, gente, não é porque você começa pobre que você precisa morrer pobre, entendeu? Então, Flávio Augusto da Silva, tá? Depois vocês pesquisem. Então, assim, segundo negócio que eu e minha esposa abrimos, né? O negócio de estofados. E o terceiro, e o mais, digamos assim, também, né? Não desmerecendo os outros, negócio que me fez chegar aqui até vocês, né? Que a gente trabalha com terapias integrativas, né? Nós somos consultores de bem-estar, nós trabalhamos, né, com terapias integrativas, aromaterapia, cromoterapia, né? E aí, junto com esse conhecimento, né, a gente percebeu, né, que tudo se encaixava, né? Tudo se encaixava, que a gente percebeu que essa aula sobre o lance da mentalidade tem muitas coisas associadas ao ambiente que você fica, ao cheiro que você inala, né? As cores do seu quarto, né? Então, assim, tem muita coisa a ver. Então, você começa a ver, assim, a imensidão de coisas. Fala assim, cara, em um local que o ambiente, ele tem uma cor que, digamos assim, te deixa cansado, você não vai ter disposição para fazer uma leitura, você não vai ter disposição. Um local que não tem um cheiro muito agradável, um aroma muito agradável, não é um local que você consegue produzir muito. Então, a gente começou a associar, né, essa parte de terapia com essa parte de construção de mentalidade, e aí, né, com esse conhecimento de gestão financeira também, né, que eu apanhei muito, eu vou falar, perdi muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, viu? Muito dinheiro mesmo. Já tentei fazer, tentei comprar apartamento que não deu certo. Nossa, meu Deus. Enfim, mas assim, fica a experiência, né? Tem uma frase também que eu levo muito, que fala que no mundo financeiro, a gente nunca perde, tá? No mundo financeiro, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende, tá? Então, assim, a gente tem que aprender para não cometer os mesmos erros. Então, no mundo das finanças, ou você ganha, ou você aprende. Tá bom? Então, gente, seria isso aí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem falar também, estou à disposição. Aula top, top, top. Não cheguei a ver como que a gerente escreveu. A Janaína falou aqui que já deixou muito dinheiro indo embora também. Isso faz parte, tá, Janaína? Tá? Perder dinheiro faz parte. É um processo de aprendizado, tá? Tem muitas pessoas que têm medo de, digamos assim, empreender por medo de perder. E eu vou te falar, esse é um dos arquivos. Oi? Medo de perder, nunca tive, mas já perdi muito dinheiro. Sim. Inclusive, Janaína, tem um dos arquivos da riqueza que ele fala exatamente sobre esse lance aí do dinheiro que a gente perde. E é muito interessante. Está nesse livro Deixa... Segredo da Milionária? Isso. Show de bola. Show de bola. Oi, Eduardo. Tá me ouvindo? Alô? Estou ouvindo.
fiz uma pergunta lá, foi uma pergunta assim, foi uma pergunta matadora. Eu falei assim, o que que mudou mais a sua mentalidade nos últimos 5 anos? E eu jurava que você ia responder cursos, e você respondeu livros, cara. Isso foi uma resposta incrível. Porque livro, querendo ou não, né, entre aspas, né, livro é um recurso mais disponível do que cursos, né? Você não consegue um curso assim bom por R$ 40, né? É muito difícil encontrar um curso bom que muda sua mentalidade. E livros, você tem livro aí como o Segredo da Mente Milionária por R$ 40. Tem algum lugar que, com essa questão do final de ano, a gente consegue até por menos. Então, o livro enfim, eu não esperava essa resposta. E foi uma resposta assim que eu falei assim, nossa, eu tenho que me conectar com essa pessoa. E essa resposta, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho. Por que você não falou curso? Eu queria entender por que você não falou curso. Então, a questão do curso, eu faço cursos, né? Por exemplo, eu faço cursos muito específicos. Por exemplo, esse negócio que nós fizemos aí de higienização de estofados, a minha esposa, ela fez um curso específico, né? Então, assim, é um curso que você não consegue, é um assunto que você não consegue encontrar disponível, né, facilmente, né? Você não consegue encontrar disponível facilmente, né? Mas, por exemplo, cursos voltados para a área de finanças já são cursos que, assim, eu nunca, digamos assim, investi, né, principalmente dinheiro. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que eles oferecem um curso, mas eles não oferecem as ferramentas, eles não oferecem a essência, né, de como você tem que, digamos assim, utilizar aquela estrutura, né? Tem muitas pessoas que falam para mim que, por exemplo, esse processo que eu compartilhei aqui, de você, antes de pensar em cursos de marketing digital, curso de mercado de ações, não, você tem que pegar um livro, Segredos da Mente Milionária. Beleza, já li Segredos da Mente Milionária. Qual um outro livro que você me indica, Eduardo? Atitude Mental Positiva, né? Um outro livro que você também indica, esse daí também foi um que me levou ao Quem Pensa Enriquece, que é o livro, eu falo que ele é um livro mestre. Tá? O Quem Pensa Enriquece, não tem a Bíblia, que é o livro dos livros? Para a parte de desenvolvimento pessoal e financeiro, o livro Quem Pensa Enriquece, ele é um livro mestre, tá? Ele, digamos assim, que é a fonte. O Steve Harvey Eck, ele conseguiu, com a experiência dele, criar os Segredos da Mente Milionária, mas com assuntos que o livro Quem Pensa Enriquece, ele transforma de forma global. E aí o Steve Harvey Eck, de forma muito perfeita, ele foi e sintetizou. Então, por isso que eu recomendo o livro Segredos da Mente Milionária, porque ele vai no alvo. Ele vai no alvo. Né? O Quem Pensa Enriquece, ele te dá uma estrutura globalizada de desenvolvimento pessoal, né? Que é um livro que eu indico também. Quem Pensa Enriquece. A Atitude Mental Positiva. Por quê? Porque os cursos em si, né, não querendo menosprezar, tá? Mas tudo que eu aprendi dos autores. E eu vou te falar que os livros são, para mim, os melhores cursos que eu já tive, tá? Principalmente voltados para a área de finanças, principalmente voltado para a área de construção de mindset, de mudança de mindset. Os livros foram os melhores cursos que eu fiz, né? Inclusive, eu e minha esposa, a gente já até teve a oportunidade, assim, graças a Deus, né, de ser convidado para participar de um evento. A gente não foi como palestrante, a gente foi como ouvinte de um evento sobre inteligência financeira. Né? A gente foi como convidado. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que foi o quê? Foi uma imersão. Acho que essa imersão aí custa uns 3, 4 mil reais. A gente teve oportunidade, graças a Deus, né? E graças a... Qual imersão, Eduardo, essa que você está se referindo? É o Millionaire Mind Intensive. É o chamado MMI. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse MMI, assim, é uma imersão muito top, tá? Eu achei muito legal, né?
Recomendo também, mas aí é aquele negócio, né? Assim, é um curso que ele dá um pedaço, para você continuar tem que fazer um outro curso, e aí depois para você continuar tem que fazer outro curso. Então, assim, tudo bem, eu achei muito interessante, mas esse processo eu não acho muito legal, né? Mas, enfim, cada um ganha dinheiro da forma que honestamente, nada contra, né? Mas, para mim, os melhores cursos que eu aprendi na área de finanças, na área de desenvolvimento pessoal, os melhores cursos foram os livros, tá? Cursos específicos eu faço, eu e minha esposa fazemos, né? Mas específicos. Específicos para os nossos negócios, entendeu? Por exemplo, mexer com o mercado financeiro. Mexer no mercado financeiro, eu nunca fiz um curso de mercado de ações, né? Mas o que eu já busquei também, fontes no Google também, não tem problema nenhum, né, de você buscar fontes na internet. Lógico que você também tem que saber buscar, né? Por exemplo, uma coisa que eu invisto muito, e eu acho que é muito mais valioso que dinheiro, tá, André? É o meu tempo. Eu invisto muito tempo em pesquisas, muito tempo, né? Às vezes até a minha esposa fica falando assim, não, Eduardo, tá bom, chega, entendeu? Porque eu invisto muito tempo, e tempo é muito mais valioso que dinheiro. Então, a gente tem que também saber, por exemplo, às vezes, quando eu estou querendo fazer uma pesquisa, por exemplo, de mercado financeiro, o que eu faço? Eu acordo mais cedo, quando está todo mundo dormindo, aí eu tenho aquele tempo só para mim, entendeu? Aí eu pego aquele tempo, faço a minha oração, né, para começar o dia sintonizado, né? E aí depois eu começo a fazer minhas pesquisas quando está todo mundo dormindo, e eu estou lá, pá, pá, pá. Aí quando começa a ouvir as luzes acendendo, aí eu vou, opa, está na hora de voltar para a minha atividade aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que arrumar alternativas. Não existe falta de tempo, existe falta de estratégia, de planejamento, né? Quando uma pessoa fala para mim, não, Eduardo, eu não tenho tempo, nossa, mas isso me dói. Eu falo assim, filha, tempo a gente tem que criar planejamento, tá? Planejamento, que tempo a gente tem sobrando. Agora, com internet, é o que mais a gente tem, tempo. Você está com o celular na mão, você faz 10 coisas ao mesmo tempo com o celular. Então, não vem dizer que a pessoa, quando fala para mim que não tem tempo, eu quebro ela no meio. Ela fala assim, você tem tempo sobrando. Tá? Então, é isso, tá? Com relação a livros e cursos. Cursos específicos, eu invisto dinheiro e tempo. Agora, cursos na área, assim, de desenvolvimento pessoal, gestão financeira, aí eu prefiro buscar os livros. É um livro também encantador, voltado para a área de finanças, que até indico para vocês também, anotem, se vocês quiserem, se chama Psicologia Financeira. Surreal esse livro, Psicologia Financeira. É um livro também que me abriu muitos olhos, entendeu? A gente tem que estar sempre a gente tem que estar sempre reciclando, né, os nossos conhecimentos, porque... Então é isso, gente. Tá bom? Espero que esse pouco conhecimento possa ajudar vocês do mesmo jeito que me ajudou, tem ajudado aqui minha família, tem ajudado vários amigos meus também, né? Quando a gente começa a ver, né, depoimentos de pessoas falando assim, caramba, Eduardo, eu tinha só o meu salário, agora a gente trabalhando juntos, né? Porque é um negócio assim que nem o André está fazendo com vocês. Tá? Vocês estão trabalhando juntos, em equipes, então isso daí é que funciona, tá? Quando um ajuda o outro. Então, quando você ouve o depoimento de alguém falando assim, caramba, Eduardo, por causa desse conhecimento que você está me passando, hoje eu já estou tirando além dos meus ganhos fixos, 600, 500, 1.000, 2.000, eu falo, caramba, uma pessoa que não tinha nada, isso é surreal demais, né? Só que aí vem um detalhe também, né? A gente passa muito por essas experiências, a pessoa começa a ganhar mais e ela começa a querer gastar mais. E aí vem o processo de construção de mentalidade, que são outras estruturas que a gente ensina também. Por quê? Porque você tem que entender que o que você ganha a mais... Oi, pode falar, Luzia. O que você... Só terminando meu raciocínio, tá, Luzia? O que você ganha a mais, né, você tem que controlar emocionalmente, tá? Você tem que ter esse controle de emoção, tá bom? Pode falar, Luzia. Eu fiz recentemente, Eduardo, a imersão do Zé Roberto Marques, o Mindset Milionário, e ele, exatamente, né, como você está trazendo, a questão da mentalidade,
E aí, eu ia falar exatamente isso, né? Se a pessoa também não entende a parte das suas emoções, quais são os gatilhos que te levam a ganhei R$ 500 a mais, opa, agora já posso já comprar isso, né? Sem a trabalhar suas emoções, também não adianta nada, né? Então, eu penso que é um conjunto. De repente, né, André, eu pedi aqui a palavra, porque como o Eduardo é um expert nesse assunto, de repente, daqui mais à frente, ele pode vir aqui voltar, né, para nos escutar também e falar um pouquinho mais sobre, não sei o quanto que você conhece, né, dessa parte das emoções, o quanto elas interferem, né, nesse enfrentamento de gatilhos, né? Porque não adianta ter a mentalidade, repetir aqui, né, os arquivos da riqueza, sem ela entender o que as emoções fazem dela, no sentido, né, pejorativo mesmo. Não adianta ganhar R$ 500 a mais por dia e você vai gastar 600, né? Porque estou ganhando mais agora, né? Estou indo para Nova York, né? Estou indo para não sei o quê. Eu sempre quis comprar um celular novo. Opa, o lançamento aqui do iPhone 14 também não é assim. De repente, mais à frente, né? Se você voltar para nos ajudar aqui com essa parte das emoções, também seria interessante, né, André? Seria ótimo, seria Nossa, vai ser uma honra para mim, viu? Uma coisa que você comentou, Luzia, isso daí levando para a nossa parte de terapia integrativa, né? Tem muitas pessoas que acham que essas limitações das emoções, né, essas emoções que prendem a gente, que enraizam a gente, né, como tem muita gente que fala, você sabia que muitas vezes é até por causa de problemas nutricionais. Tem muitas pessoas que elas têm, digamos assim, problemas, digamos, na parte das emoções, que quando você começa a trabalhar a parte de nutrição, quando você começa a trabalhar a parte de terapias integrativas, reações químicas acontecem no corpo da pessoa que ajudam ela a se motivar, né? Tem muita gente que acha que isso é só psicológico, mas isso daí são estudos, né, tá, gente? Indo para outra parte que a gente também trabalha, tem estudos comprovados que, por exemplo, pessoas que têm aquele mal da procrastinação, né, essa frase aí, essa palavra está muito em moda, né? Já tem estudos clínicos que procrastinação, às vezes, são deficiências de certas proteínas. É muito interessante isso. Algumas proteínas que a pessoa não tem no organismo, que não permitem conexões neurais, e essas conexões neurais interrompidas não deixam você progredir. Né? Assim, é muito interessante. Fala aí, Janaína. Uhum. Então, você estava falando do negócio de limpeza de estofado, né? Eu já tive um negócio de limpeza de estofado, entendeu? Já tive, não, tenho ainda, né? Sim. Hoje, inclusive, uma cliente, porque é tão incrível que os clientes se recordam da gente, tá? Eles procuram, né? Então, me perguntou hoje, entendeu? E é óbvio que eu não vou deixar de fazer o serviço, né? Com certeza. Como você mesmo, tem muita pouca coisa de ensinamento, tá? Então, talvez você pode até querer dar curso aí agora, Não, eu vou. né? Nessa parte, realmente tem muito pouca coisa, Legal, entendeu? legal, Janaína, legal mesmo. Não, essa parte de higienização de estofados é um negócio assim bem desafiante aqui, né, que a gente tem também, mas ele exige muito, né, da nossa da nossa presença física, né, a gente até está tentando fechar com alguns colaboradores, mas não tem jeito, né, muitas vezes um colaborador queima o nosso negócio porque a pessoa não faz tão bem quanto a gente que é o dono do próprio negócio, né, a minha esposa é um exemplo mesmo aqui, que ela realmente ela dá o preço dela, né, que é uma parte de negócios, né, que a gente também trabalha, né, de business, ela dá o preço dela e as pessoas às vezes falam, isso daí está muito caro, vai
depois passam uns dias, semanas, depois ela volta, ai, tem como você fazer o serviço para a gente? Então, assim, são técnicas, né? A Luzia estava falando com relação à parte das emoções, a parte de, por exemplo, a pessoa ganha mais e começa a gastar mais, isso daí também não é somente voltado para as emoções, tá, Luzia? Existem técnicas que, quando a emoção não consegue ajudar, a técnica, ela entra, entendeu? Por exemplo, eu não sou uma pessoa 100% equilibrada emocionalmente, isso não existe, né? Eu tenho meus momentos de ansiedade, eu tenho meus momentos de depressão, eu tenho meus momentos de hiperatividade, só que uma coisa que me ajuda muito são as técnicas, porque técnica, ela não tem emoção, ela é racional, acabou. Você faz aquilo ali que já foi comprovado, que já teve resultado, se você fizer exatamente aquilo ali, o resultado também vai acontecer. Por mais que no início você não acredite, né, mas o resultado acontece, e aí a emoção fica de fora, né, e é uma coisa que a gente faz, né, por exemplo, levando de novo, né, para o ensinamento bíblico, né, existe a multiplicação e a divisão dos pães, não é? E a gente ensina isso também na parte de finanças. Por quê? Porque quando você começa a aprender a dividir, você começa a multiplicar. Incrível. É dividir para multiplicar, né? E aí você leva a parábola lá da multiplicação dos pães, né? Você entende por que além, né, da bênção divina, que existiu esse resultado de você dividir de forma correta para você conseguir multiplicar. É um negócio muito interessante que, assim, eu coloquei em prática, não acreditava, eu era uma pessoa muito descrente, né? E ele falava, ó, divide para multiplicar. Eu falei, como assim? Eu vou dividir para aumentar mais? Exatamente, divide, que você vai multiplicar. E eu comecei a fazer, às vezes, com a emoção contrária, tá, Luzia? Mas colocando a técnica. Eu falei, tá bom, então essa é a técnica? Então, beleza, então eu vou fazer. E realmente aconteceu. Sem emoção, só racionalidade. Agora acabei ficando curiosa, né? Eu acho que o seu tempo deve ter estourado, mas quando você, né, traz esse exemplo, né, é igual a garrafinha de água no deserto, né? Você pode tomar a garrafinha e saciar a sua sede, mas se você joga ela dentro do poço, né, jorra um monte, você pode tomar banho e tudo. Aí, o que você está querendo dizer, né, dessa técnica de dividir para multiplicar? Ou é assunto para os próximos capítulos? Ah, eu vou te dizer que vai ter que ser para os próximos capítulos, inclusive, que a minha digníssima aqui, ela já até falou, ó, tá na hora que a gente tem um compromisso. Tá bom, Tá gente? bom, mas de qualquer forma, muito obrigada, foi um prazer, aula super rica, super top, assim, gratidão infinita, muito obrigada mesmo. Tá bom, obrigado. Obrigado, André. Gratidão também. Teremos outras, hein? Teremos outras. Tranquilo, será um prazer. Gente, a aula está gravada, tá? Gente, eu vou ter que ir, tá bom? Gratidão para todos, tá?